Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para você que está me escutando. Sexta-feira, início de final de semana, eu tenho uma mensagem do Senhor para o nosso coração. Mais uma vez, ministrar uma palavra, né? Um texto, uma parte da Bíblia para a gente aprender um pouco mais desse Deus poderoso e tremendo que está em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 5 em diante, diz: E ele pôs juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Portanto, agora que o temor do Senhor seja sobre vós. Atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê o rei Josafá, um rei que era temente a Deus, um rei que temia, né? Confiava no Senhor, foi ali colocado no trono pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que Josafá, ele teve muitos erros e ele foi exortado por causa disso. Irmãos, Josafá, ele se uniu a um rei, né? Acabe, um rei ímpio, um rei que na verdade era para ser um rei da parte de Deus, mas que não fazia a vontade de Deus, que só andava pelos seus próprios caminhos, por causa também da sua esposa, Jezabel. Mas enfim, aí ele foi à guerra. E a Bíblia diz, irmãos, que Josafá se uniu a ele, mesmo o profeta, mesmo ungido de Deus tendo dito não vá, ele foi. E quando ele foi, ele quase morreu nessa batalha. Ele quase morreu por ele ter se ajuntado, né, se unido, feito aliança com alguém que Deus falou para não fazer. E irmãos, a palavra de Deus diz que o profeta, depois disso, quando ele voltou em paz para sua casa, Josafá voltou para casa em segurança, o profeta chegou ali, né, o profeta Jeú ali, saiu ao encontro de Josafá e falou: olha, deverias tu ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Ou seja, né, Josafá, você não devia ter feito isso, você não devia ter se unido, você não devia, Josafá, ter ajudado aquele que não teme ao Senhor, aquele que é ímpio, né, enfim. E aí, por isso virá sobre ti grande ira do Senhor. Então essa foi uma sentença. Porém, amados, Josafá também tinha coisas boas da parte de Deus. E a palavra diz que ele falou: olha, todavia, né, sobretudo, há coisas boas encontradas em ti. Porque ele fez coisas certas e corretas. E uma delas foi estabelecer juízes para julgar as causas ali, né, do povo. E ele falou: olha, que vocês julguem com retidão, que não seja porque não é do homem, vem da parte de Deus. Vocês foram escolhidos para estarem ocupando um lugar, né, de destaque, um lugar de onde vidas iam estar a sua, digamos assim, iam vir até você para você julgar, para você decretar a sentença daquela vida, né? Enfim, irmãos, o que eu quero dizer para você é que a palavra diz, olha, que o temor do Senhor seja sobre vós. Então Josafá estava falando, olha, que o temor de Deus seja sobre vós, atentai e fazei-os, porque não há iniquidade com o Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita presentes. Então a palavra está dizendo para nós aqui, irmãos, a gente vai entender que Deus, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus que julga com justiça. Então quando Josafá colocou juízes para julgar ali, ele estava querendo falar assim, olha, julguem com justiça, com retidão, porque Deus, ele é aquele que vai dar a sentença final. Então o Senhor, ele não quer, inclusive Deus, ele não quer que a gente fique julgando as coisas, julgando as pessoas pelo que a gente só, né, está ouvindo. Não, irmãos, a gente tem que entender, a gente tem que saber e pedir direção do Senhor, porque com o juízo que a gente julgar, nós seremos julgados e medidos, né? Com a medida que a gente julga alguém, nós seremos julgados. Mas naquela época ali na Bíblia eram juízes levantados para julgar a causa daquele povo, e Josafá fez isso e agradou a Deus, porque Josafá fazia tudo isso no temor do Senhor. Então ele fala, olha, que vocês julguem no temor do Senhor, porque é Deus quem faz isso, é Deus que vai dar a sentença final. Então que a gente possa ser direcionado pelo Senhor. Era como se ele estivesse falando isso, né? Não fazendo acepção de pessoas, não fazendo diferença entre um e outro, mas sendo justo, sendo reto. E é isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer que a gente seja, irmãos, pessoas justas, pessoas que não julgam por interesses próprios, pessoas que não façam as coisas por interesses, né,
né, pessoais, mas que a gente julgue e que a gente fale segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Senhor. Não dá pra gente pegar e fazer porque é bom pra mim, porque favorece você julgar alguma coisa, você condenar outra coisa, não. Nós temos que fazer as coisas direcionadas pelo Senhor, temos que fazer as coisas com temor a Deus, sabendo que Ele tem olhos como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, Ele contempla, Ele é o justo juiz. Talvez você pense, mas eu vivo num país que a injustiça prevalece. Irmãos, você pode fazer a diferença, eu posso fazer a diferença. No meio que nós vivemos, nós podemos ser diferentes, nós podemos andar diferentes, nós podemos não julgar segundo os homens julgam, mas segundo a direção do Senhor. Nós podemos, né, não condenar como as pessoas condenam, não usar de falsidade, de malícia, nem fazer acepção, mas fazer, né, irmãos, tudo direcionado pela vontade de Deus, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós façamos a diferença numa geração corrompida, numa geração corrupta, numa geração, né, que engana, que mente, que tira proveito de tudo, que você possa fazer a diferença, e eu também. Muitas vezes, irmãos, nós somos colocados em situações que a gente tem que dar, né, o nosso aval sobre alguma situação, que nós possamos julgar segundo a direção de Deus, que nós possamos, quando eu digo julgar, não é condenar ninguém, é que nós possamos dar a nossa opinião, dar o nosso palpite segundo a direção de Deus, segundo aquilo que Deus acha, não o que eu penso ou o que você pensa, porque muitas vezes nós estaremos errados, nós estaremos julgando segundo o nosso coração, e a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso, né? Maldito o homem que confia no outro homem, né? Que tem o braço humano como força, a nossa força vem do Senhor. Então que nós possamos essa mensagem ali, segundo Crônicas, capítulo 19, nessa primeira parte ali, eu quero dizer para você que nós possamos temer a Deus, buscar a sua justiça, e que nós possamos buscar a direção do Senhor quando nós formos dar alguma opinião, quando nós formos julgar alguma causa, quando nós formos aconselhar alguém, que nós possamos aconselhar segundo a vontade de Deus, para que as coisas fluam da maneira certa na vida daquela pessoa e para que seja algo justo, algo correto, algo que não prejudique ninguém. Então eu deixo essa mensagem, não sei se você vai passar por algum momento que você vai precisar aconselhar alguém, que você vai precisar julgar alguma situação, mas que você faça segundo a direção de Deus, segundo a vontade do Senhor, sem fazer acepção de pessoas e sem buscar os seus próprios interesses. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, muita saúde para você, um excelente final de semana, e amanhã eu venho aqui trazer uma nova mensagem, se Deus nos permitir. Deus abençoe vocês e a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.